Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos nós em mais essa noite de estudos. Espero que estejam todos bem de saúde, junto aos que lhes são caros, e continuar nos cuidando coletivamente para evitar os males desta pandemia que assola o nosso orbe. Estamos nessa luta, estou me recuperando de uma gripe forte, mas graças ao bom Pai está tudo bem comigo e vamos continuar essa nossa luta. O tema que nós estudaremos esta noite, o tema que abordaremos, é Allan Kardec e a sua contribuição de vida para a humanidade. Então, vamos conversar um pouco sobre esta enorme colaboração que nos trouxe esse irmão mais iluminado e que fez e faz toda a diferença na nossa vida, no nosso entendimento, na nossa luta evolutiva durante essa nossa caminhada. Antes de iniciarmos, eu os convido a cerrar os olhos e levar nosso pensamento ao Deus Pai para a nossa prece inicial. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, te rogamos, Pai, que nesses dias turbulentos pelos quais estamos passando, esteja os teus espíritos de luz nos trazendo bom ânimo, conforto, amparo e as luzes do entendimento tão necessário a essa nossa caminhada. Te pedimos, Pai, a tua proteção, as tuas bênçãos, para que possamos continuar a nossa labuta diária e reforçando-nos a fé, para que possamos prosseguir sem tropeços nessa nossa caminhada evolutiva. Pedimos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que estejam conosco em mais esta noite, nos trazendo a iluminação e a proteção necessárias para o bom proveito por parte de todos nós da mensagem que hoje nos chega, através do estudo desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, então vamos dar início ao estudo da noite, lembrando desse nosso irmão que nasceu Denisard Hippolyte Léon Revel, início do século XIX, 1805, e a sua missão aqui neste nosso mundo material, que ele deu um bom cabo, nos trazendo excelentes ensinamentos, nos trazendo a iluminação necessária para que pudéssemos entender melhor as perguntas que sempre perseguem o homem: quem eu sou, de onde eu vim, para que estou aqui, o porquê estou aqui e para onde vou. Vamos lembrar que ele, como já falei, nasceu em 1805 na França, e aos 11 anos, ele, por decisão dos seus pais, ele foi para a Suíça estudar no castelo de Verdun, com Pestalozzi, que era
chefe desse instituto e de quem ele se tornou discípulo. O modelo pedagógico que Pestalozzi impunha naquele instituto, né, adotado lá nesse educandário, ele proporcionava um aprendizado autônomo, estimulando a prática do ensino mútuo e da cooperação, buscando com isso garantir a observação e a experimentação constituíssem as etapas prévias e necessárias ao domínio do conhecimento em si. Então esse era o modelo pedagógico empregado naquele educandário. E já desde essa tenra idade, o nosso Allan Kardec teve contato com alunos que lá também estudavam e que eram oriundos de diversas partes do globo, principalmente do continente europeu, isso levando Kardec a aprender vários idiomas pelo convívio diário, adquirir conhecimento sobre culturas diferentes, enfim, um ambiente bastante diversificado culturalmente, e que isso fez com que ele se tornasse, mais tarde, um pedagogo, um educador, com uma visão diferenciada dos demais daquela época. Então, quando ele retorna a Paris, já aos 19 anos, ele tornou-se instrutor e iniciou o trabalho, construção da sua obra pedagógica, através de publicação de manuais para aplicação do método Pestalozzi, na França. Aos 24 anos, ele já escreveu um plano de melhorias do ensino público. E, durante os 30 anos que ele dedicou essa sua carreira na educação, tornou-se um profissional intelectual respeitado, era membro de várias sociedades científicas, autor de livros didáticos, projetos, cadernos de exercício, enfim, tudo visando a trazer métodos mais adequados, tanto para os professores, como para os pais de alunos, para que pudessem melhor educar os seus filhos, dentro daquilo que ele acreditava ser o método correto de educação. Segundo o seu pensamento, a aprendizagem não devia acontecer de forma mecânica, mas devia acontecer, sim, por meio de busca dos fundamentos e das finalidades de todas as coisas, ou seja, a exploração de tudo. Assim deveria acontecer a aprendizagem, e não simplesmente de forma mecânica, como era quando o professor falava e o aluno, o único trabalho que tinha era decorar, assimilar aquilo, não contribuindo em nada, segundo o seu pensamento, para que o aluno se educasse de forma independente e tivesse o seu próprio pensamento a respeito das coisas do mundo. Isso, ele, influenciado pelas ideias de Rousseau, Comênios, Sócrates, Platão e do próprio Pestalozzi, ele também acreditava que um dos maiores problemas das instituições de ensino da época era a falta de educação moral. Então vejam que nós estamos aqui tratando de um problema atualíssimo, né? O trabalho que tem os professores com a falta de educação moral dos seus alunos. E isso, essa falta de educação moral dos alunos, é que impedia que eles se tornassem um bom cidadão. Então, com isso, ele nos demonstra que se não tivermos uma educação moral vindo de berço, ou seja, da família,
ambiente familiar, a educação em si, a educação formal, vai sim não ter efeito nenhum sobre a formação desse bom cidadão que se espera daquele aluno que busca essa educação. E dessa maneira, a vida de todos aqueles alunos dependeria da educação acontecendo em todos os momentos da vida e sobre todas as circunstâncias, e não só no banco escolar. Então esse era o pensamento e era a prática pedagógica que Allan Kardec acreditava ser o ideal na educação de todos os cidadãos daquela época, e também hoje, na atualidade, sabemos que esse é o caminho da educação. Não adianta nós queremos simplesmente que as nossas crianças não tenham uma boa educação moral em casa e que isso seja papel simplesmente da escola. É o contrário, né? A educação moral, ela vem da família, e no banco escolar o aluno tem que procurar, sim, a instrução, ou seja, aprender as matérias para entender melhor o mundo, para que ele possa progredir em conhecimento, mas sempre tendo por base a boa educação moral. Já no século XIX, né, já pontuava críticas ao sistema educacional e observava principalmente a desvalorização do professor. Então vejam que a desvalorização do professor influi grandemente na educação de toda uma comunidade. Por quê? Ele dizia que se o professor e o aluno não tivessem uma boa relação, não se entendessem, o professor não conseguisse passar de maneira adequada os conhecimentos ao aluno, e o aluno não soubesse bem recebê-los, estaria a educação fadada ao fracasso. Então, o gosto pelo saber, desenvolvido tanto por professores quanto por alunos, é que faz a grande diferença. Então, não adianta termos professores desmotivados e alunos motivados, ou ao contrário, porque a educação não estará cumprindo o seu objetivo, a sua meta final. Ele colocava as diferenças entre o professor e o educador, lançando reflexões que se revelam atuais até hoje, né, sobre o ensino e os problemas que afetavam e afetam, continuam praticamente os mesmos, os sistemas educacionais. Então esse era o nosso educador, o nosso pedagogo, Kardec. Vamos lembrar que naquela época, século XIX, o homem estava começando a dar vazão aos seus pensamentos. Estávamos saindo do obscurantismo da Idade Média de vez. Foi o rompimento com essas ideias retrógradas da Idade Média em todos os campos, e o homem começa a pensar mais, a buscar maiores conhecimentos, maiores e melhores conhecimentos. Então, era um momento propício para que também a educação sofresse alterações que visassem atender esse novo anseio
da população da época que buscava maiores conhecimentos, rompendo com os dogmas da Idade Média. Bom, falamos no educador Allan Kardec, né? Rivel. Agora vamos passar a ver a sua influência, sua colaboração para a humanidade, quando, em meados desse século XIX, ele se encontra com o mundo espiritual, com aquilo que acontecia naquela época, em que, como sabemos, né, nós que estudamos a doutrina espírita, o mundo espiritual se manifesta para trazer-nos a terceira revelação. Então, através do Espírito de Verdade, que usou essa inteligência, essa capacidade do nosso Kardec e de outros médiuns, para que ele codificasse a nossa doutrina espírita e que está aí até hoje nos trazendo grandes alentos sobre a nossa vida futura. Então, a influência do Espiritismo, ou da doutrina espírita, que foi codificada por esse grande homem, Allan Kardec, como ela influiu no progresso da humanidade. Então, como falamos, estávamos saindo de uma época bastante obscura, né, para a humanidade, e entrando numa era de mais luz, de mais conhecimento, de busca pela verdade, através de pensamentos como os pregados pelo Iluminismo. Então, a chegada dessa doutrina entre nós, trazida por Kardec, codificada por ele, vindo à luz a toda a humanidade, que através da sua primeira obra, né, do seu Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, ele assinala um momento muito especial no campo do conhecimento humano. Essa doutrina que os Espíritos nos trazem, ela tem um tríplice aspecto, tá? Já que o Espiritismo é uma ferramenta para a compreensão da complexa experiência humana. Então, respondendo aquelas perguntas que nós sempre nos fazemos, como eu citei lá atrás. Então, vem nos trazer respostas para todas essas perguntas. Então, através do desbravamento da essência do ser, do que nós somos somente esse invólucro, né? Nós somos, sim, espíritos aqui encarnados e em evolução. Então, apresenta-nos como esses espíritos, então, e não mais como homens mortais, a falência da nossa materialidade, que somos criados por Deus, simples, ignorantes, mas destinados à perfeição. Então, esses somos nós. Então, quem somos? Somos esses espíritos criados por Deus, simples, ignorantes, porém fadados à perfeição, perfectibilidade. E que essa perfeição, ela vai ser conquistada pelo esforço individual, esforço de cada um, através de múltiplas e diversificadas experiências reencarnatórias. Então, ele nos faz ver também que a vida não acaba no túmulo. Acaba ali, sim, a vida carnal, a vida material, mas que nós, como espíritos, somos eternos e vamos ter oportunidade de mais vezes aqui voltarmos para esse nosso aperfeiçoamento. Então, nos explica que essas reencarnações
são necessárias para o aprimoramento do espírito, que isso vai lhe proporcionar experiência, conhecimento, base do desenvolvimento do livre-arbítrio. Ou seja, que nós, com essa experiência adquirida, nós vamos saber escolher melhor as atitudes, as ações, o rumo que nós queremos dar às nossas vidas, visando sempre a perfeição. Faculdade da razão, da vontade, né, segundo Santo Agostinho nos diz, sem essa condição, não existiria o processo evolutivo. Nessas reencarnações, com o esforço de cada um, é que nos fazem evoluir. Então, se nós partirmos dessa compreensão espiritualista e reencarnacionista, a existência humana, ela nos mostra contornos diferentes, afastando o homem daquela visão materialista, de que a morte acaba com tudo, né? As consequências disso, né? Viver, como se diz, uma vida só, então nos levando esse tipo de pensamento a atitudes que nos prejudicariam e prejudicam muito, se assim pensarmos. Já com uma ideia de reencarnações sucessivas para aprimoramento, para que cheguemos à perfeição, isso nos faz ver a vida de outra maneira e faz com que tomemos atitudes, pratiquemos ações melhor pensadas para que não venham nos prejudicar posteriormente. Combatendo o apego à vida, às coisas materiais, o consumismo, o niilismo, né, seus desdobramentos todos, que muito nos prejudicam nessa nossa caminhada evolutiva. Os espíritos superiores, através de Kardec e sua equipe, eles nos deixam claro, nas suas respostas, nas suas orientações, que o Espiritismo contribuiria e contribui para o progresso da humanidade, porque nos faz entender que nós temos que pensar não somente no hoje, mas principalmente no amanhã, e que isso nos faz melhores. E quanto melhores formos, melhor o futuro da humanidade. Eles nos dizem que, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, não são os interesses materiais que contam. O que nos faz melhores é quando nós começamos a nos preocupar mais com o lado espiritual, com a vida futura, com o amanhã. Nos diz também que, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, né, que não tenhamos mais dúvida de que teremos sim, a nossa vida terá continuidade, já que somos espíritos eternos, o homem perceberá melhor que por meio do atual momento, do presente, é a chance que lhe é dada para preparar o futuro. Ainda abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, né? Que nós nos aceitemos melhor uns aos outros. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir
nos unir como irmãos. Então, também essa fraternidade toda, de que todos somos filhos do mesmo Pai e assim devemos viver e proceder. Divulgando o conteúdo do Espiritismo, da doutrina espírita, nós lançamos na sociedade, isso desde aquela época, lá quando Kardec iniciou o estudo dessa doutrina e fez com que ela chegasse a todos os cantos que lhe foi possível, a sociedade, então isso aí lançam para a sociedade um novo paradigma de compreensão sobre o viver aqui na Terra e sobre a vida futura, sobre a vida no mundo espiritual, a vinda e ida constante que nós temos, buscando o aperfeiçoamento, e isso faz com que a atuação dessa compreensão, ela faz com que o indivíduo se comporte de uma maneira melhor em coletividade, que tenha, sim, um viver mais fraterno com todos aqueles que o cercam. Kardec mesmo nos disse em um discurso na revista Espírita, de 1861, que ele constatou os resultados que o Espiritismo proporciona, nos dizendo, nesse seu discurso, que o estudo da doutrina, a compreensão da doutrina espírita, ela se faz importante e necessária quando é constatado, como naquela época, desse seu discurso, que impediu inúmeros suicídios, trouxe a paz, a concórdia a grande número de famílias, tornou mansos e pacientes homens violentos e coléricos, deu resignação aos que não a tinham, consolações aos aflitos, reconduziu a Deus os que o desconheciam e destruindo as ideias materiais. Aqueles que só viviam no materialismo, ao tomarem conhecimento, ao entenderem essa doutrina, passaram a preocupar-se mais com o seu lado espiritual, abandonando aquelas ideias arraigadas que tinham quanto ao materialismo. E nós falamos em doutrina espírita, doutrina dos espíritos, então nós vamos ver o que é a doutrina. Então, o que é uma doutrina? Nos diz que a doutrina é um conjunto de princípios que servem de base para o sistema de ideias. Cita como exemplo o direito, que é baseado em princípios doutrinários, como aquele que afirma todos são iguais perante a lei, ou não se deve penalizar o mesmo réu duas vezes pela mesma falta. Então, o Espiritismo é o conhecimento e a prática dos princípios da doutrina dos Espíritos que as pessoas conseguem entender e aplicar no seu dia a dia. Então, são esses conhecimentos que nos chegaram através desses espíritos de luz que vieram nos ensinar, vieram trazer, através da codificação de Kardec, como nós devemos pautar o nosso viver para ter um melhor proveito. Então, essa é a doutrina dos espíritos. E esses conhecimentos, que eles nos trazem, são
princípios baseados em que tem Deus como fundamento da vida, Jesus como exemplo de comportamento, a reencarnação como uma oportunidade de voltar ao mundo material para aplicar e ampliar o conhecimento, o livre-arbítrio como meio de permitir o aprendizado da liberdade com responsabilidade, né? Somos todos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, e a mediunidade como meio de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, esses são os princípios que a doutrina espírita, o espiritismo, nos traz, nos fazendo compreender melhor que a vida não se encerra só aqui neste mundo terreno, não. E como nós temos que entendê-lo. Então, essa é a nossa doutrina dos espíritos. Então, isso nos faz refletir que quanto mais estudarmos, mais compreendermos essa doutrina, essa nos faz parte do existente, ou seja, de tudo aquilo que existe. Então, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos esforçarmos para entender, nós vamos ver que nós somos parte de tudo isso que existe, de todo esse mundo criado por Deus, tanto o material e principalmente o espiritual. Então nós somos parte de tudo isso. Kardec, com isso, nos trouxe uma enorme contribuição ao descobrir e registrar esses princípios, para que entendamos que a doutrina dos espíritos pode ainda não estar pronta, né? O conhecimento a cada dia se expande, isso continuamente, mas que se nós continuarmos sempre buscando maiores conhecimentos, tendo como base a verdade, nós estaremos acompanhando, sim, esse desenvolvimento do conhecimento que os espíritos nos trazem. Então, a cada avanço da humanidade, nós temos que estar sempre prontos, sempre aptos a acompanhar. O estudo dessa doutrina se baseia em torno dos eixos filosofia, ciência e religião, e por isso ela nos permite tecer a unidade do conhecimento de forma interdisciplinar, juntando esses três, e que nos facilita muito melhor o entendimento, não nos proibindo do livre pensar, buscando a verdade através da ciência, mas com a fé que nós temos que ter no nosso Criador, em Deus, sabendo que Ele sempre estará nos auxiliando em toda essa caminhada. Então, por isso, esses três eixos nos fazem estar sempre aptos a absorver novos conhecimentos, a entender melhor conhecimentos que já tínhamos adquirido e não tínhamos bem compreendido. Então, com o estudo da doutrina espírita permanente, contínuo, nós conseguiremos sim estar sempre acompanhando essas mudanças dos nossos tempos. A doutrina dos espíritos, então, a sua
finalidade principal é ajudar o ser, ajudar nós, espíritos, filhos de Deus, a nos revelarmos a nós mesmos. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita, fazer com que nós nos entendamos melhor e possamos agir melhor quando nós tivermos esse conhecimento. A cada progresso que nós fazemos estudando essa doutrina, nós vamos nos entendendo melhor e vamos nos conscientizando cada vez mais de que só o nosso aprimoramento nos fará evoluir. Fora disso, não tem como. Nós estaremos marcando passo. Então, meus irmãos, essa é, creio que, a maior contribuição que a doutrina dos Espíritos veio nos revelar através do nosso Allan Kardec. Esse, então, foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que seja de grande valia para todos nós, tenho certeza disso, e que comecemos a encarar a vida a partir de hoje conforme esses fundamentos do Espiritismo, da nossa doutrina espírita, agradecendo a Kardec, aos espíritos de luz que nos trouxeram todo esse conhecimento, que muito nos auxilia nessa nossa caminhada. Eu os convido a cerrar os olhos, antes desejando a todos uma boa e produtiva e abençoada semana. Mais uma vez, vamos continuar nos cuidando, vamos continuar cuidando daqueles que nos são caros, para que possamos passar esse período turbulento de maneira mais amena possível. Vamos então cerrar os nossos olhos e agradecer ao Pai por mais esta oportunidade de aprendizado que hoje tivemos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Agradecemos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que esteve conosco, nos protegendo, nos iluminando. Te pedimos, Pai, que abençoe a todos nós, que nos proteja, que a Tua espiritualidade de luz nos traga o bálsamo da cura desta pandemia que assola nosso lar. Pedimos pelos trabalhadores da saúde, que têm como missão cuidar de todos nós, que eles recebam proteção e bênçãos para que passem também por essa provação da melhor maneira possível, saudáveis, com bom ânimo e muita fé. Que assim seja.